esse ano que está se iniciando. Mais do que nunca e cada vez mais, né, a gente sabe da importância da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, porque tudo aquilo que a gente tem presenciado no nosso dia a dia, às vezes nos assusta muito, né? E acho que nunca precisamos tanto de ter fé, de ter confiança, né? De nos apegarmos aí a Deus, a Jesus, né? Para suportar todos esses desafios, porque cada vez mais, como a gente falou, tem vindo muito desafio. Se a gente não tem fé, a coisa realmente fica mais complicada, né? Então, assim, que 2026 seja um ano muito abençoado para todos nós, muita paz, saúde, crescimento, né? Que Deus possa continuar operando na nossa vida, sempre, 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 nos livrando de todo o mal, né? E nos guiando aí pelo caminho do bem. Esse tema, mais uma vez, a gente sempre fala, obviamente, ele é muito importante, os temas todos que a gente vem falar, como eu tenho certeza que os outros que vêm falar aqui também devem falar a mesma coisa, mas é mais no sentido de fazer uma reflexão em torno daquilo que a gente está fazendo da nossa vida. Então, a preparar, né, esse momento aqui com vocês, obviamente, como a gente sempre fala, a gente agradece muito a Deus por nos permitir essa bênção, porque quem é o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Agora, está aí as Escrituras, está aí, né? Nós temos aí, como a gente sempre fala, diversas religiões, né? Vem a doutrina espírita também, nos explicar muita coisa. Então, agora sim, ninguém vai carregar ninguém, né? No sentido de não respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, toda a caminhada, tudo aquilo que nós chegamos até agora, com certeza são méritos nossos, né? São méritos nossos. E assim deve continuar, né? Então, esse tema, quando Marilane me passou, né, a gente vem realmente refletindo muito sobre isso, tá? Então, assim, em diversos momentos, e eu preparei algumas perguntas aqui, para a gente fazer uma reflexão em torno desse tema, tá? Então, antes de começar, fique à vontade, a gente fala, até preparei pedindo para que vocês pudessem fechar os olhos por alguns instantes, respirar com serenidade e deixar que o coração se aquiete diante de Deus, para a gente fazer algumas reflexões aqui. Então, eu não preciso de fechar os olhos, né? É só levar o pensamento a Deus e fazer uma reflexão em torno de algumas perguntas que são pertinentes àquilo que a gente que vai tratar aqui nessa tarde. Então, por exemplo, pergunte ao seu coração: o que Deus está pedindo de mim agora? A resposta para essas perguntas estão no nosso coração. Só colocar isso para fora, né? Então, o que Deus espera de mim? Outra pergunta que está estritamente ligada a tudo aquilo que a gente vai tratar nessa tarde também: quantas vezes a comparação já roubou sua paz, seu foco e sua fé? Isso é uma coisa que acontece muitas vezes com a gente por um momento de invigilância, né? Às vezes uma pessoa se dá muito bem e para a gente, às vezes, a coisa no momento não está dando tão bem, então a gente começa a fazer esse tipo de comparação. Por que para fulano as coisas caminham bem? Porque para a gente sempre tem uma dificuldade, sempre tem uma barreira, sempre tem alguma coisa, né? Estou olhando mais para a vida dos outros do que para a minha própria consciência diante de Deus? Então, às vezes, a gente deixa de cumprir aquilo que a gente precisa de cumprir, aquilo que foi traçado para a gente, aquilo que a gente participou do nosso planejamento reencarnatório, né? E cuidando mais do outro. É muito importante a gente entender aquilo que a gente sempre fala. A doutrina espírita, ela traz para nós um consolo muito grande diante dessas situações. Por que a gente fala isso? Então, quando a gente está tratando desse tema,
né? Principalmente do tema de hoje, sabe? Que te importa a ti. Quer dizer, veja bem, é muito interessante, sem fazer, obviamente, proselitismo nenhum, a gente entender a justiça de Deus apresentada pela doutrina espírita. Por que a gente fala isso? Muitas vezes a gente procura ser uma pessoa boa, tenta cada vez mais acertar e parece que muita coisa não dá certo. Enquanto outras pessoas que fazem o mal, parece que tudo corre bem para aquelas pessoas. Quem já não se pegou pensando exatamente nisso? Parece que tudo para umas pessoas dão certo. Tudo para outras pessoas dão errado. Por que um nasce na opulência? Por que o outro nasce na pobreza? Porque na família, muitas vezes, tem aquela pessoa mais difícil. Por que a gente se dá muito bem com aquelas pessoas? Porque quando a gente encontra determinadas pessoas, a gente fala, poxa, parece que eu já vi essa pessoa. Parece que a gente tem uma afinidade que não pode ser necessariamente dessa vida. Esses questionamentos e muitos outros nos fazem realmente raciocinar. Não é? Uma criança que não conheceu nem o bem nem o mal já nasce, por exemplo, com um câncer. É um erro de fábrica? Por que Deus permitiu isso? Enquanto os outros aí estão aí fazendo mal. São coisas que a gente precisa realmente refletir. Então, é o que a gente sempre pensa, né? Se a gente acredita em Deus, nós sabemos que o sinônimo de Deus é o quê? Amor. Deus é inteligência. Por que Deus ia fazer isso? Porque quantos bandidos estão aí roubando, matando e outras pessoas do bem sofrendo? Né? Então são questões que a gente realmente tem que estar sempre refletindo, para a gente entender a nossa posição. Então está tudo certo no plano de Deus, está tudo certo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Mas, obviamente, quando a gente fala assim, nós não somos nenhuma máquina. Nós temos, como eu falei, o livre-arbítrio. Nós somos seres ainda imperfeitos, né? E que estamos caminhando, buscando o quê? A perfeição. E nessa caminhada, nós podemos errar, podemos fracassar. E muitas vezes a gente vai conseguir aprender de que forma? Passando pelas consequências daquilo que a gente fez. Então, a gente vai entendendo com essas palavras iniciais aí, exatamente a reencarnação, que mostra exatamente a justiça de Deus. Que mostra a justiça de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Deus é justo o tempo todo. O tempo todo. Então é algo que a gente precisa de pensar. Né? Por que essa família que eu tenho? Por que eu nasci nessa família? Porque entre os irmãos, a gente tem mais afinidade com um do que com outros. A gente gosta de todos, por exemplo. Mas com alguns a gente tem mais afinidade. Será que um lar ele é constituído de forma aleatória? Ah, vamos pegar um aqui, vamos pegar um outro ali, vamos pegar outro ali, montamos o nosso lar. Não é assim, gente. Olha, a série André Luiz nos mostra de uma forma muito clara todo esse processo, como isso acontece, todo o trabalho que a espiritualidade tem, que os mentores têm, para formar uma família, não é isso?
Então, nós estamos naquela família não por acaso. Tem uma razão de ser. Pode ser um resgate, pode ser afinidade, pode ser algo que foi tratado, preparado, planejado no plano espiritual para se juntar, para ajudar alguém. Pode. Em diversas outras situações. É assim que a coisa acontece. Entendeu? Então, esse tema, né? O tema de hoje, ele faz a gente refletir sobre isso. Sabe? Ele faz a gente refletir. Então vamos lá. O que eu tenho feito de verdade com aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos? Né? Então assim, o que eu tenho feito com todo aquele aparato, com tudo aquilo que Jesus coloca? E aí, gente, não é só, vamos dizer assim, bens. Não. Os bens também pela mesma forma, lógico, tudo. Né? Como eu falei, são as pessoas, são aquelas pessoas que estão junto com a gente, né? Mas da mesma forma também a nossa casa, os nossos bens, tudo isso. O que eu estou fazendo com isso? Mas por que é assim? Porque muitas vezes a gente se apega muito mais, tá, aos bens materiais do que aos bens espirituais. Então o que eu estou fazendo? Eu me apego muito àquilo e estou esquecendo que aquilo é um instrumento, né, que Deus permitiu para o nosso crescimento de alguma forma. Nós temos que entender o que aquilo serve de instrumento para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Tudo tem que ser dessa forma. E mais uma vez, a gente sempre fala isso, né, de forma muito repetitiva. A gente tem que aproveitar cada segundo, cada minuto de nossa vida. Porque voltar aqui, principalmente na Terra, não é tão fácil. Todo mundo sabe disso. Né? As famílias, diferentes do que era no passado, onde tinham, né? A gente conhece quantas famílias a gente conhece que tinha 15, 16 filhos, né? Aquela coisa toda. Hoje é 1,5 mais ou menos, no máximo, né? Né? Não tem muita coisa mais não. Não quer muito trabalho mais não, né? Leite está caro e por aí vai, não é isso? Então, quando Jesus me chama a segui-lo, eu respondo, ou continuo adiando. Então, a todo momento, a gente pode notar o chamado de Jesus na nossa vida. Às vezes, até como a gente fala, em alguma situação que seja, às vezes, mais desagradável, que seja uma situação, até o contrário, mais agradável, é um chamado de Jesus. O que a gente está fazendo? De tudo, temos que tirar uma lição. Né? Jesus, o que Deus quer comigo com isso? Com isso. O que Ele quer que eu aprenda? Qual que é a mensagem que isso nos traz? Então nós ainda estamos muito no acaso. Nós não pensamos nisso. Agora, como que a gente vai fazer se o planeta Terra passa por todo esse processo de evolução, de mudança de categoria? Será que nós estamos conseguindo garantir um ingresso para essa nova fase? Em vez de perguntar o que queres de mim, ficamos presos a por que ele tem e eu não tenho. Né? Mais uma vez, é isso. Olha, isso é muito claro. Essa pergunta, né? Por que ele tem e eu não tenho? Isso aí dá uma base para diversas outras questionamentos. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Por que isso acontece comigo? Por que aquilo só, para aquela pessoa, só a coisa corre tudo de forma muito fluídica, né? Tudo de forma, uma fluidez muito grande, parece que as coisas vêm. Gente, tudo tem que ter uma razão. Então volta àquela pergunta, né? O que Deus representa para a gente? Né? Como você poderia classificar Deus? Deus é o que para a gente? Então não adianta. A gente tem a noção, a gente sabe que Deus é o quê? Deus é bom, Deus é amor. Se Ele é bom, se Ele é amor, soberano, causa inteligente todas as coisas, você acha que Ele vai querer o mal para a gente? Não. O mal, muitas vezes, quem quer é a gente mesmo, que procura muitas vezes com a própria mão.
com as próprias mãos. Entende? Então, sendo ele, né, causa primária de todas as coisas, ser supremo do universo, nosso Pai, ele quer o melhor para a gente. Ele quer o melhor para a gente. Então, nós temos que entender o recado, o que aquilo está passando para a gente. Qual que é a mensagem que Deus quer nos passar com aquela situação. Essa que é a questão. Estou perdendo tempo olhando para os outros, enquanto deixo de cuidar da minha própria alma. Tudo isso que a gente está falando se torna, né, exatamente nessa questão. Então, às vezes, a gente cuida muito da vida do outro, esquecendo da nossa vida. Da nossa vida. O que aconteceria se eu colocasse a mesma energia da comparação na minha conversa com Deus? Né? Então, essas são algumas perguntas que a gente realmente precisa de pensar, né? De entender. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo também, não é? Quando a gente fala isso, gente, é muito importante a gente frisar que nós não estamos falando em termos de eu vou só aceitar e tudo, Deus sabe o que faz. Beleza, Deus sabe o que faz. Mas não é só isso. Eu preciso entender o recado dele. Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Mais uma vez, não é só a questão de coisa ruim, do mal, não. Não é? Do bem também. Entendeu? Por quê? Eu tenho que entender que tudo que acontece tem uma razão de ser. Por quê? Ação e reação. Né? Ação e reação. Então, o bem que eu faço, o bem que volta para mim. Entendeu? Aí a gente preparou aqui uma história rápida que diz o seguinte: certa vez um trabalhador simples reclamava por que o vizinho parecia ter tudo. Olha, falei agora há pouco sobre isso para vocês. Mais recursos, mais oportunidades, mais reconhecimento. Sentia-se injustiçado e vivia perguntando a si mesmo por que Deus não lhe dava as mesmas condições. Um amigo, observando aquela inquietação constante, ouviu com atenção e disse com serenidade: talvez Deus não esteja pedindo que você tenha o que Ele tem, mas que você faça melhor o que já está em suas mãos. Quer dizer, não é você desejar aquilo que o outro tem, mas você fazer o bem, fazer o melhor com aquilo que você já tem. Entendeu? Aquela frase ficou ecoando por dias. Com o tempo, o trabalhador... Só um parênteses aqui, eu não posso estar me cutucando aqui, eu não posso deixar de falar. Eu fui gerente de vendas, representante de vendas da Santa Amália, Pastifício Santa Amália, e eu fazia a praça lá de Jabuticatubas. Eu estou falando que isso aqui encaixa muito naquilo que eu vivi uma vez. Um cliente meu, ele conseguia ter ganhos até com um acidente que ele tinha. Eu falei, gente do céu, não é possível, ele está aqui lutando. E o cara até com um acidente ele teve lucro. Mas você vê, isso é a mente da gente mesmo, né? Não tem jeito, né? Então quando eu sempre falo sobre isso aqui, com certeza o coração já cobra, né? Isso cai assim uma carapuça para mim mesmo. Com o tempo, o trabalhador começou a perceber pequenos convites de Deus na sua própria rotina. Um filho pedindo mais presença, um colega precisando de apoio, uma tarefa simples que ele poderia fazer com mais carinho. Aos poucos, entendeu que comparar apenas roubava sua paz e atravessava seu crescimento. Quando decidiu cuidar com amor do pouco que ele possuía, vieram novas portas, novas forças e um coração mais tranquilo. Quer dizer, tá vendo o que a gente vem falando até agora com vocês? A grande questão é isso. Às vezes a gente quer alguma coisa muito grande.
Sendo que se a gente não está sendo fiel àquilo que ainda é menor, aquilo que ainda é pequeno, como que a gente quer maior? Então, tudo é o quê? Merecimento. Né? Tudo na nossa vida é merecimento. Merecimento no sentido de quê? Da gente ter realmente condições e que aquilo que vai acontecer na nossa vida seja para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, de qualquer lado, seja para o bem, seja para o mal, tudo tem uma razão de ser. E não é alguém que fica lá, ó, você vai passar por isso, você vai ganhar na loteria, você vai sofrer um acidente. Não tem isso, não. Isso não existe. Isso são forças que vão atraindo toda essa situação. São forças emanadas por nós mesmos. São compromissos que, de alguma forma, vêm para nosso crescimento, para nossa ajuda. Agora, é lógico, em algum determinado momento, daquela situação ruim, a gente começa a questionar. Então, é aquele ditado, né? Nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças, mas temos como obrigação impedir que eles façam ninho. Né? Então, às vezes, naquele momento, a gente fica chocado, com raiva, briga, entendeu? Faz parte do nosso crescimento. Mas não podemos deixar, depois que a coisa esfriar, começar a pensar com mais racionalidade, entender que tudo aquilo tem um propósito, tudo aquilo tem uma necessidade que Deus não deixa, né? Que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Deixa eu parar aqui. A lição foi clara. Menos comparação, mais fidelidade. Menos olhar para a vida do outro, olha isso, mais compromisso com aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Quando ele percebeu isso, entendeu que seguir Jesus não era competir nem se sentir menor, mas fazer o melhor possível com aquilo que já estava em seu alcance. E pouco a pouco, ele descobriu que a verdadeira paz nasce quando confiamos que Deus sabe exatamente o que cada coração precisa, no tempo certo e do jeito certo. Então isso é algo que a gente precisa guardar para sempre. Deus sabe o que a gente precisa, não é? Olha bem, no tempo certo e do jeito certo. Mas é o que a gente está falando sempre, interpretar aquele evento na nossa vida. O que aquilo representa? Agora nós podemos perceber que tem pessoas que passam muita coisa ruim e não conseguem aprender, continuam errando da mesma forma. Por quê? Porque aquele medicamento ainda não foi suficiente. Talvez a dosagem não foi suficiente. Precisa uma coisa mais forte. Entendeu? Vivemos em um mundo acelerado, cheio de comparações, cobranças e distrações. Olhamos para o lado o tempo inteiro, medindo resultados e histórias. E sem perceber, vamos nos afastando de nós mesmos e do chamado de Jesus. Muitas vezes sabemos tudo sobre a vida dos outros e quase nada sobre o que Deus está pedindo de nós. Olha, pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. No fundo do meu coração, nossa, eu estou muito longe ainda, lógico, a gente extremamente longe, mas uma coisa que eu tenho conseguido na minha vida é ver a ação de Deus e da espiritualidade no meu dia a dia. Quando preparando para esse tema, olha, é um negócio impressionante. É exatamente uma situação que a gente está passando, agora recente, e isso, por isso que a gente fala, né? Quando a gente está aqui, a gente é o primeiro beneficiado. Né? Porque minha voz chega primeiro ao meu coração. Né? Logicamente. Estou aqui falando para vocês, estão saindo da minha voz, já cai direto no meu coração. E graças a Deus, Deus tem me permitido enxergar essas coisas.
Então, para mim, foi uma benção. E tem um negócio que ainda me incomoda muito. Muito, 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 muito mesmo. E esse tema, ele caiu assim, perfeito como luva mesmo para mim raciocinar, para mim melhorar, para mim entender tudo o que aconteceu comigo e tentar tirar isso do meu coração, que isso aí é algo que realmente que feriu muito o meu coração. Muito, e assim, eu só agradeço a Deus exatamente por isso, né? Quando a gente fala, a todo momento, eu tenho conseguido ver muita coisa que a gente vê a presença de Deus na minha vida. Então essa aqui, então, nem se fala. Tá? Vamos lá. Então exatamente essa questão da comparação, que a gente, normalmente a gente tem isso mesmo, né? Normalmente a gente tem muito isso. Bom, vamos lá. Então, quando a comparação entra, 3 perdas acontecem. Perdemos a paz, e é exatamente isso, né? Perdemos o foco e a sensibilidade espiritual. Então, veja bem, quando essa comparação, porque eu comecei falando com vocês hoje aqui, mostrando para vocês o seguinte, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Se a gente acredita que Deus, ele é perfeito, que Deus não privilegia ninguém, então, todos saindo do mesmo partido, começa a cair. Então, qual a nossa partida? Nascemos o quê? Simples e ignorantes. E temos como objetivo, ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Né? E temos como objetivo voltar a Deus simples e perfeitos. Não é isso? Simples e perfeito. Então, mas como que a gente vai conseguir isso? Vai ser em uma vida? Não. Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber o tanto que cada um de nós temos que melhorar. Entendeu? Como nós podemos ser considerados perfeitos hoje? Não podemos. Não é? Não podemos. Então, mas, como a gente falou, temos um compromisso de quê? De buscar essa perfeição. A cada dia melhorar com tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, nós estamos aqui em um processo de aperfeiçoamento. Um processo de evolução. Então, essa evolução ela é minha. Ela tem que ser minha. Não adianta falar assim, olha, eu tenho sobrando aqui 10% de perfeição. Toma para você, mas não existe isso. O que ela chegou até aqui, o que eu cheguei até aqui, o que vocês chegaram até aqui, é fruto de quê? Da luta, do trabalho de cada um, da caminhada de cada um de vocês. Caminha pela mesma forma. Entende? Então, ninguém vai fazer por isso. Então, o que acontece muito, que é o tema de hoje? Muitas vezes a gente deixa de fazer a nossa obrigação, né? Deixa de caminhar para estar olhando para o outro. Entendeu? Para estar olhando para o outro. Então, com isso, olha aqui, eu anotei aqui, perdemos a paz, perdemos o foco e perdemos a sensibilidade espiritual. Ninguém vai fazer nada por nós no sentido de evolução. As pessoas nos ajudam, mas a evolução é nossa. O caminhar é nosso. O dar o passo é nosso. É nosso. Tá? Então esse tema nos provoca porque revela algo profundo. Nós não estamos aqui para competir. Aí. Às vezes vira exatamente essa competição. Não é isso. Nós temos que cuidar da nossa própria vida. E, obviamente, quando a gente tem possibilidade, tem condições, nós temos como obrigação também ajudar as outras pessoas. Isso é fato. Mas nós não podemos esquecer de nós. De nós. Não estamos aqui para competir ou vigiar o caminho do outro. Estamos aqui para aprender, servir e seguir Jesus do jeito que Ele nos chama. No tempo que Ele sabe que precisamos,
Então, é um convite reposicionar o coração, menos curiosidade sobre o outro e mais fidelidade ao que Deus confiou a cada um de nós. Veja bem, a gente tem que entender o processo para a gente falar assim, não, então tem que largar o outro para lá. Não é isso, de forma alguma, entendeu? Então, assim, nós temos nosso primeiro compromisso com a gente. Como que eu quero ajudar o outro se eu não estou preparado? Entendeu? E aí vem aquela questão, né, como a gente está falando. Veja, se nós nascemos simples e ignorantes mais uma vez, né, para não gerar mal entendimento, seria sem conhecimento. A ignorância aqui seria sem um conhecimento. Voltamos ao Pai simples e perfeito. Através de quê? Das várias vidas. Entendeu? Das várias vidas. Então, cada vida que a gente tem, né, é uma oportunidade imensa de crescer. Né? De crescer, de aprender. Então, o que acontece? Só que nós temos algo que vem acontecendo. A gente sabe muito bem, né? A gente falou que mais cedo aí que antigamente a família era grande, hoje não é mais. Isso nos traz consequências. Qual é a consequência que isso nos traz? Que a oportunidade de reencarnar é difícil. Não é tão fácil como era no passado. A família tinha 18, 19 pessoas, né, dentro de uma família. Então, a gente tem que aproveitar cada minuto, cada oportunidade, cada situação que acontece na nossa vida, nós temos que aproveitar. Aproveitar mesmo tudo aquilo que acontece, sabe? E entender qual que é o meu papel, o que isso cabe para mim, o que não cabe, né? O que a gente pode aprender com isso e por aí vai. Tá? Você falou uma coisa interessante, eu lembrei. Você falou a respeito de se preparar para ajudar o outro, né? Quando a gente vai ajudar o outro, a gente não está preparado. É engraçado que o que aconteceu? Mas, então, dando sequência, então o que a gente está falando? Nós estamos aqui num processo de evolução. Então, a cada vida, a cada situação da nossa vida, nós temos que realmente o quê? Aprender. Aprender com todas essas circunstâncias, não é isso? Então, o que Deus está me convidando a aprender agora? Onde preciso melhorar? Com mais fé, paciência e responsabilidade? Então a gente vê, fala assim, final do ano é hora de fazer uma revisão. Não, qualquer hora, qualquer dia, a gente tem que fazer uma revisão. Né? A gente tem que buscar na consciência, buscar a nossa vida, entender, fazer um replay daquilo que a gente fez na nossa vida, né? Um review do que a gente fez na nossa vida até então, e ver exatamente aquilo que a gente fez de bom, né? Aquilo que a gente fez de ruim, aquilo que não deu certo, as oportunidades que apareceram e a gente não aproveitou, entendeu? O que a gente precisa de melhorar. Mas nós vivemos a vida como se não tivesse amanhã. Esse é o problema. Né? Como se não tivesse amanhã. E muitas vezes, como é o tema de hoje, é aquela questão de comparação. Entendeu? Aquela questão de comparação. Às vezes a gente deixa a nossa vida para levar a vida do outro. Para levar a vida do outro. E aí está errado. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua personalidade. Entendeu? Cada um tem o seu caminho, cada um tem suas metas para serem construídas. Tá? Então, é exatamente isso. Né? Vem aí. Pergunta, eu estou olhando mais para a vida dos outros ou para a responsabilidade que Deus confiou a mim? Nós somos uma individualidade. Nós temos todo um plano reencarnatório preparado, planejado para nós. Entendeu? Para nós. É lógico. Quando você pega essas pessoas boas, né, essas pessoas que são realmente, verdadeiramente exemplos, você não vai viver a vida dela. Entendeu? Mas você aprende. Aí é outra coisa. Você aprende. Entendeu? Você aprende. Mas veja bem, dentro do seu limite. Você não pode querer ser aquela pessoa. Você pode aproveitar o exemplo para melhorar. Entendeu? Para fazer coisas similares. Entendeu? Nesse ponto.
Agora, viver a vida dos outros, aí não. Por quê? Antes da gente voltar, né, obviamente, toda a espiritualidade preparou todo o nosso caminho, tudo aquilo que a gente precisa. Entendeu? Tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente não pode esquecer exatamente disso. Segue-me tu. Foco na própria transformação significa priorize, eu acabei de dizer para vocês, o alinhamento com Jesus. Agora, pessoalmente, sem terceirizar, sem procrastinar e sem comparar com ninguém. Entendeu? Sem comparar com ninguém. Então, o chamado individual, a decisão é sua, não do grupo. Execução contínua, menos discurso, mais prática diária. Foco e disciplina. Alinhar atitudes, escolhas e valores do Evangelho. Entendeu? Então, é exatamente dentro daquilo que a gente está falando. Então, focar em quê? Na sua própria transformação. Na sua própria transformação. Será que a gente vai querer ser hoje o Chico Xavier? Não. Chico Xavier é um exemplo. A gente pode seguir o exemplo. Mas transformar, ele teve a vida dele. Quer dizer, na realidade, né, a gente não conseguia. Eu, pelo menos, eu não conseguia ter a vida que ele teve. Eu estou longe disso. Né? Enquanto os outros, igual. Entendeu? Então, mas a gente tem entender exatamente a nossa condição. E, obviamente, como a gente falou, não vou ser o Chico, mas eu posso aprender com tudo aquilo que ele fez. Então, a espiritualidade, ela tem todo um trabalho para preparar a nossa vida. Então, como a gente fala, não acontece nada por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, é confiar que a coisa realmente possa caminhar, né? Vamos dizer dessa forma. Então, a pergunta: qual a decisão concreta eu posso assumir hoje para seguir Jesus com mais coerência? Né? Então, é algo que a gente tem que refletir. Mais uma vez, dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que é a nossa possibilidade. Entendeu? O sacrifício, né, que Jesus nos pede é exatamente o quê? Eliminar todos aqueles males que nós, né, vamos, como pode dizer assim, criando para nós mesmos em todas as nossas vidas, certo? Ninguém caminha por nós. Então, veja bem, a gente não pode ficar vivendo a vida daquela outra pessoa, porque nós temos nosso próprio caminho, a nossa própria trajetória, que ninguém vai passar por isso. Ninguém vai passar por aquilo que a gente tem de passar. Todo o mapa dessa vida de cada um de nós foi desenhado para nós. Para nós. Entendeu? Então, cada um é dono do próprio processo espiritual. Isso vale muito, gente. A gente muitas vezes tem, como é que eu posso dizer? Aquelas pessoas que, eu sempre cito aqui, né? O pai da Marjane era um, Solange Custódio era outro, né? Tem vários outros aí. Faz uma prece para mim porque meu filho vai fazer um vestibular. Gente, por que você não faz? Porque a prece dele Deus ouve. Opa! Como assim? Ele deu poder para ele, para essas pessoas, como deu para nós também. Qual que é a diferença? 2 letras. Fé. Entendeu? Então, assim, não tem isso aí, são questões que a gente tem que, sabe, desvencilhar. E acreditar naquilo que a gente... Mas a gente põe as pessoas como um amuleto, né? Como uma bengala. Então, tudo que eu vou fazer, entendeu? Nossa, mãe,
A gente fala isso, gente, ninguém aqui é santo, não, pelo contrário, né? Quando a gente fala isso, a consciência da gente, com certeza, não é porque a gente está falando aqui, mas a consciência da gente vem cobrando na mesma hora, né? Porque em casa tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, praticamente quase com a vida inteira, né? Terezinha, muitos conheciam ela, né? E benzia. Mas eu mesmo sendo um espírita, muitas vezes eu saí para resolver alguma coisa e reza aí para nós. Lógico, gente, mais pessoas rezando e tudo, né? Une aquela força, aquela energia, beleza. Mas eu tenho que fazer minha parte também, uai. Por que não? Concorda? Eu tenho que fazer minha parte também. Entendeu? Então, mas por que a oração dela? Porque era com fé. Era com fé. Obviamente a gente não ia conseguir. Então, por isso que às vezes uma pessoa, né, te dá o passe, ou seja, transmite energia para você. E é isso. Entendeu? Que é isso. Pronto. Né? Bem nesse sentido. Quanto tempo? Bom, o que depende apenas de mim e eu ainda estou adiando? Tem uma reflexão que a gente precisa fazer também. O que depende só de mim? Eu estou adiando. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer. Ou seja, cada um é dono do próprio processo espiritual. Então aquilo que a gente está falando, até acabamos de falar isso aqui agora. Qualquer um de nós, necessariamente, a gente pode dar o nosso autopasse também. Mas às vezes a gente não está em condição. Né? Naquele momento não está legal, então por que não pedir uma ajuda? Mas aí está a questão. Né? Todo esse processo é nosso. A partir do momento em que acontece alguma situação em que a gente perde um pouco aquele equilíbrio, né? Que a nossa vibração cai, é porque a gente deixou. Isso é a verdade. Que a gente deixou. Beleza, pode ser que a gente esteja num momento mais fraco, então, ou seja, é um alerta para a gente não desequilibrar. É um alerta para a gente ter mais o quê? Atenção. Mais acompanhamento, né? Mais preparação. Porque nós sabemos, a cada momento, nós temos visto muita situação, né? E vemos aí que a espiritualidade, né, tem muitos amigos aí ainda que precisam de evolução e tal, que tem atacado mesmo. Então é um momento de guerra entre o bem e o mal, isso aí é fato, todo mundo sabe disso. Então a gente tem que estar o quê? Vigilante. Muito vigilante mesmo. Tá? Então assim, o que Jesus quer da gente? O que ele busca com a gente? Né? Qual que é a expectativa? Ele nos dá todo o recurso. Nos dá todo o recurso. E como eu digo para vocês, eu tenho sentido muito isso. Sabe? E é algo que está para cada um de nós. É só ter o quê? Sensibilidade. É só estar o quê? Com a antena ligada. E a gente vai perceber a presença dos amigos espirituais na nossa vida de uma forma muito clara. Entendeu? Nós vimos aí os recados deles, podemos perceber o recado deles na nossa vida. Agora, nós temos que entender que assim, é o nosso papel também, senão a gente não amadurece nunca. A gente tem que fazer o nosso esforço, o nosso papel, para que a gente consiga realmente ultrapassar aquela barreira, que a gente consiga enfrentar os nossos inimigos, né, com sabedoria, entendeu? E passar por aquela situação como um aprendizado, como uma aprovação. Então a gente já está fechando. Comparação e cooperação. Gera desperdício de energia. Comparação gera desperdício de energia, competição improdutiva e vaidade espiritual. Quando comparamos, desviamos o foco do que realmente importa, executar bem nossa missão. Cooperação alinha propósito, integra talentos e acelera resultados do bem. Cada um contribui com seu papel. Diferentes funções, mesma direção. Então, sair da lógica de rivalidade e entrar na lógica de time.
Então, eu não tenho que ser rival daquela pessoa porque aquela pessoa está tendo conquistas. Eu tenho que se juntar. Não tem que estar junte-se aos bons que será mais um deles. Uma coisa assim. E é isso. Entendeu? Não é nosso inimigo. Nós estamos, como está falando aqui, nós estamos juntando forças. E cada vez mais nós precisamos dessa força. Porque a gente sabe muito bem como que o bem está sendo combatido. A todo instante, a todos. Meu Deus, todo mundo sabe muito bem hoje, com a facilidade que a gente tem de informação, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Entendeu? A questão política, a questão de futebol, a questão de tanta coisa que está acontecendo, que não precisava disso. Né? Absurdo. Hoje você vai assistir um jogo, todo jogo que tem o quê? Morte, briga, aquela coisa. Gente, é um esporte. É um esporte. E que você, vamos dizer assim, o que você ganha com isso? Nada. Entendeu? Então, mas isso é o quê? Um reflexo da humanidade. Agora, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Fazer a nossa parte. Então, sem comparação. Vamos a gente fechar aqui. Então, as lutas não são punições. Muitas vezes são aulas de Deus para amadurecer nosso coração, fortalecer a fé e realinhar nossas escolhas. Em cada prova há algo a aprender e um convite a confiar mais. Então, todos nós passamos por muitas dificuldades nessa vida, porque a gente sabe, nós estamos no plano de provas e expiações. Então, é um planeta hoje que está em movimento, né, que está em crescimento, está em mudança de patamar. Né? O planeta Terra ele passa a ser um outro nível, né? Um planeta de regeneração, que ainda tem sofrimento, tem tudo, mas é um planeta menor do que existe hoje. Então, muitos não vão conseguir, né, não estão conseguindo aproveitar a oportunidade e seguir no planeta. E a gente tem que estar realmente muito atento para que a gente possa usufruir, né, que a gente possa também ser levado a esse outro planeta. É um planeta de regeneração, como a gente disse, ainda tem seus sofrimentos, né, mas é um planeta com menos dores, vamos dizer assim, do que o nosso planeta Terra. Né, do que o que nós vivemos agora, vamos dizer dessa forma. Né? Então, para a gente fechar, fica exatamente aquela pergunta: estou realmente seguindo Jesus nas minhas decisões? Então, gente, é exatamente isso que a gente queria falar para vocês. É muito importante a gente entender que a gente não está aqui a passeio. Não está aqui a passeio. Nós estamos aqui porque temos um compromisso. Temos um compromisso com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso lado, com aquelas pessoas que do nada aparecem na sua vida e traz alguma mensagem, entendeu? Então nós temos esse compromisso, que a gente possa refletir sobre isso, entender realmente aquilo que Jesus tem para a gente e fazer o nosso papel. Olha, não existe milagre, não existe mágica, não existe. Tudo aquilo que acontece com a gente é o nosso próprio esforço. E vai ser assim. Quando a gente está destinado, obstinado para melhoria, para crescimento, a gente define isso como meta, as coisas vão correr muito melhor. Mas depende de quem? Da gente. Ninguém vai pegar ninguém no colo, carregar e toma aqui, ó, vou te pôr você ali. Não vai. Aonde a gente está hoje e para onde a gente vai explicitamente é o quê? Dentro do nosso merecimento, dentro do nosso mérito. Então que a gente possa não viver a vida do outro, viver realmente a nossa vida, aqueles compromissos que nós temos no dia a dia, para nosso melhoramento, né, para o nosso crescimento. Tá? Vamos esquecer, lógico, esquecer que a gente fala as coisas ruins, né? Mas vamos buscar nos outros aquilo que é bom, né? Com certeza absoluta, que sirva de exemplo, tá? Mas precisamos viver a nossa vida. A nossa vida. Todo o processo reencarnatório foi um processo criado para cada um de nós. Para cada um de nós. Não é, eu não vou viver, né, a vida
de nenhum de vocês, nem vocês vão viver a minha vida. Cada um vive a sua vida, aquilo que foi projetado, planejado para nós. Então temos que aproveitar, porque deve ter dado um trabalho do caramba, né? Fazer todo esse processo. Não é isso? Então, Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Né? Sempre que precisar, nós estamos aí à disposição.